Pronto, estamos gravando agora, né? Queria desejar boa noite a todos os meus queridos alunos. Vamos visurar muito hoje. Peço, pessoal, a atenção de vocês. É muito importante vocês entenderem o papel que a banca quer de vocês, tá? Por quê? Porque toda banca, ela costuma ter uma sequência de uma prova para outra, em que ela vai poder, aos poucos, ela vai poder cobrar assuntos de um jeito mais ou menos uniforme. E é exatamente esse jeito uniforme que nós vamos ter que aprender agora, principalmente trabalhando os conceitos gramaticais que eu vou apresentar agora para vocês, tá? Vou aqui agora colocar a prova no slide aqui, slide não, distribuir para vocês, para que a gente possa fazer aqui algumas anotações, e aí todo mundo, se Deus quiser, vai aprender bem essas matérias de hoje. Geninha. Beleza, Geninha? Bem-vinda. Meus amores, olha o seguinte. Essa banca, ela, digamos assim, ela não é uma banca sempre tão simples. Às vezes ela vai pedir uma questão que dá para a gente fazer, dá para a gente que já está na caminhada dos concursos, dá para a gente desenrolar. Algumas outras nós temos que pegar o fio da meada. Por quê, pessoal? Porque existem determinados assuntos que são muito comuns, não apenas a banca Dédalos, mas as várias outras bancas que a gente vai poder mostrar para vocês agora. Então, a prova, o PDF, já está bem visto aí para vocês, tá? Já só ok para a gente começar. Está todo mundo vendo o PDF? Ok, massa. Então, vamos lá. Pessoal, essa primeira questão, ela vai dizer o seguinte, ó. A partícula si, né? Sempre ela, a partícula si, pode desempenhar diversas funções morfológicas. Nesse caso, analisando-se o trecho a seguir, é correto afirmar que, olha só, pessoal, temos aqui o si, que eu vou destacar aqui para a gente. Esse si, ele vai se relacionar ao verbo, né? Ele vai vir junto ao verbo. Mas aí, não é propriamente no si que a atenção de vocês vai acontecer. A atenção de vocês vai se dar onde, pessoal? Anota aí. A minha atenção tem que estar no substantivo. Vocês têm que verificar qual é a estrutura do substantivo que apareceu aí depois do si. Vamos marcar aqui, pessoal, esses substantivos, ó. Eu tenho aqui o substantivo ataque, temos aqui o substantivo proximidades, temos aqui o substantivo aeroporto e temos aqui, ó, o substantivo capital. Então vejam que essa frase está recheada de substantivos. Mas aí vocês vão anotar essa pergunta, ó. Depois que eu observar o substantivo, eu vou me fazer a seguinte pergunta. Esse substantivo, ele vem ou não preposicionado? Vem. Tá? Vocês vão fazer essa pergunta na hora da prova e vão fazer a mesma pergunta agora, ó.
Vejam vocês que o substantivo ataque, ó, ele veio preposicionado. Vou destacar aqui de vermelho, ó. De verde, quer dizer. Aqui, ó, proximidades, pessoal, também veio preposicionado, ó. Proximidades também veio preposicionado. Aeroporto também, ó. Aeroporto também apareceu preposicionado. Capital também, ó. Vejam vocês, ó, que todos os substantivos que apareceram estão preposicionados. E isso leva a quê? Ora, se eu tenho todos os substantivos preposicionados, eu tenho o que aí? Eu não posso ter partícula apassivadora. Por quê, pessoal? Porque para ser partícula apassivadora, eu tenho que ter substantivo sem preposição. Por quê? Porque ele será sujeito. Porque ele será sujeito. Beleza? Então, já responderam aí para mim. Responda de novo. Quem foi que falou? Vai, Kelvin. Índice de indeterminação do sujeito. Pessoal, é isso que eu quero que vocês gravem. E, pessoal, aqui é a mesma coisa se nós estivéssemos em sala de aula, tá? Perguntem mesmo. Nosso grupo é pequeno aqui, dá para a gente perguntar. Se tiver dúvida, pergunte. Então, ó, vamos lá. Eu verifiquei a frase e fui atrás dos substantivos. Tá aqui eles, ó. Vejam, pessoal. E como é que eu sei de cara que todos eles aqui, ataque, proximidades, aeroporto e capital, são substantivos? Porque todos eles, pessoal, ó, além da preposição, tem artigo, ó. O um aqui, o as aqui, o o aqui e o a aqui, ó. Então, já sei que todos os substantivos não apresentam o quê? Não apresentam fator de ser sujeito. Por quê? Porque o sujeito não pode ser preposicionado. Então, pessoal, esse se aqui, ó, ele é um se, vou botar aqui para vocês, ó, índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque ele vai estar aí para colocar o sujeito indeterminado. Ó. Alguém está falando, alguém falou, alguém falava, mas eu não sei quem é. Mas eu não sei quem é. E aí, pessoal, vale lembrar outra coisa que eu queria que vocês notassem. O verbo está no singular. Ó. Se o se é IS, perfeito, é exatamente isso. Se o se é IS, o verbo obrigatoriamente tem que estar no singular. Entendido isso, pessoal? Deixa eu só dar um bisu para vocês. Só liguem a microfone quando vocês forem falar, entendeu? Está dando eco. Edson, vai falar alguma coisa? Algum comentário? O Edson fechou, na verdade. Alguém tem alguma pergunta para fazer, pessoal? Uma boa. Todo mundo entendeu? Maravilha. Então, ó, eu não vou ficar perguntando não, tá, pessoal? Se não entendeu, pergunte, tá? Sem medo de ser feliz. Então, bora lá. Letra A.
Na oração em que a partícula se está inserida, não há designação do ser que pratica ação sofrida ou recebida pelo sujeito. Ora, pessoal, o sujeito, ele é o quê? O sujeito é indeterminado. Portanto, essa ação é praticada por alguém. Apenas a gente não sabe quem é. A gente não sabe quem é, beleza? Então, há uma designação. Apenas esse cara é desconhecido, mas alguém falava. Eu só não consigo saber quem é. A letra B. A partícula se expressa o objeto direto. Ó, pessoal, não tem nada a ver. Por quê? Porque vocês vão anotar aí, ó. Anotem aí para mim na letra B. O se e s não desempenha função sintática. É uma coisa, pessoal, que todo mundo tem que saber. Nada de falar de função sintática quando nós estivermos falando de índice de indeterminação do sujeito. A partícula passivadora também não tem função sintática, tá? Então, essas informações são muito importantes para vocês. Por quê? Porque vira e mexe, as bancas estão fazendo referência a esse questionamento. Na letra C, nós temos, ó, a partícula se está associada a um verbo transitivo indireto. Olha só, verbo transitivo indireto. Bora lá. Quem fala, fala de algo. Não é não, ó? Vejam que a preposição de, ó, ela é aqui obrigatória, ó. De modo a indeterminar o sujeito da oração. Ó, pessoal, exatamente, por isso a letra C será o gabarito da questão. Beleza? Então, ó, é uma questão clássica, é uma questão repetida, que eles vão trocando apenas o modo de cobrar. Mas, se você sabe que o se é índice de determinação do sujeito, o verbo tem que ficar no singular, e os substantivos todos têm que estar com preposição, você vai matar Guilherme? Você vai matar a questão aí. Vinícius? Boa. Doutora Kelvin, diria o microfone só um pouquinho aí. Tá. Valeu, Kelvin. Obrigado. Entendido, galera? Só alegria. Primeira questão. O pessoal que chegou depois, o Edson, a Geninha, eu acho que a Emily também, se eu não me engano. Vocês entenderam, pessoal? Só alegria. Show. Então, dito isto, vamos visurar agora a segunda questão. Pessoal, essa segunda questão eu deixei aqui por um motivo, porque a discussão em torno dela é muito boa, tá? Eu vou dizer por quê para vocês. Olha só, a 2. Assinale a alternativa em que a reescrita de passagem do texto está correta, olha só, quanto à norma padrão. Olha só, pessoal, a norma padrão. Pessoal, na minha visão, é uma das questões mais complicadas de concurso. Por quê? Porque não dizem para a gente qual é o assunto específico que eles estão cobrando. Então, quando ele fala norma padrão, a gente vai atrás de qualquer coisa relacionada à gramática. Então, vamos analisar comigo. Olha só. Através da internet, compro livros. Pessoal, ó,
Deixa eu dar um bisu feroz, ó. Vejam que essa palavra aqui, ó, através de, é uma locução. É isso que eu quero que vocês percebam na hora que vocês forem ler as frases, ó. Geralmente, pessoal, uma frase, ela deve iniciar ou pelo sujeito ou pelo verbo. Se a frase não inicia nem pelo sujeito e nem pelo verbo, desconfiem de que existe algo antecipado. Então vejam, ó, que esse através da internet é algo antecipado, ó. É por isso que essa vírgula aqui, ó, ela é obrigatória. Por quê? Porque eu tenho um termo, que é uma locução, que vai iniciar a frase. Então, vejam vocês que o verbo veio só agora, ó. Compro. Pessoal, quem é o sujeito desse verbo? Qual é a classificação aí? Sujeito o quê? Dá para a gente saber quem é que compra pelo verbo? Quem é que compra? Eu, ó. Então, o sujeito é oculto. Por quê? Porque ele não aparece. Ele não está na frase, mas eu consigo achá-lo. Basta nós fazermos a pergunta ao verbo, né? Quem compra livros? Resposta: eu. Eu compro livros. Se o eu estivesse na frase, pessoal, seria sujeito simples. Como o eu não está na frase, o sujeito é oculto. O sujeito oculto também pode ser chamado de quê? Sujeito elíptico. Sujeito desinencial. Tá? Sujeito desinencial. Sujeito desinencial. Então, são as três nomenclaturas para o sujeito, tá? No caso aqui, o sujeito oculto. Então, pessoal, essa é a ideia principal, ó. Eu compro livros, ó. Essa é a informação principal, ó. Aí vejam vocês que eu tenho uma intercalação aqui, ó, na maioria das vezes. Por isso que veio essa vírgula aqui e veio essa vírgula aqui, ó. Exatamente para quê? Para separar na maioria das vezes. Em seguida, apareceu o i. Olha, pessoal, esse i vai ser o quê? Vai ser a conjunção. O i será a conjunção. E o que é que eu queria que vocês enxergassem? Quando vocês estiverem analisando uma oração em que ela apresenta uma conjunção, depois dessa conjunção, pessoal, deveria vir quem? O verbo ou o sujeito. Então vejam que quem aparece, ó, quando vou às livrarias, ó. Então apareceu essa oração aqui. E essa oração está intercalada. Por isso que essa vírgula aqui e essa vírgula aqui, ó, elas são obrigatórias. Então, até agora, essa frase está perfeita. Aí, pessoal, ele colocou aqui, ó, eu não apareceu, né? Porque o sujeito é oculto, ó. Eu me assusto. E aí eu queria chamar a atenção de vocês. Colocação pronominal. Olha só. Quando eu tenho uma conjunção i, no caso aqui, em seguida apareceram duas vírgulas, ó. Não é uma vírgula só, tá? São duas vírgulas. O pronome pode aparecer depois do verbo, que está correto. Então, aqui, pessoal, eu poderia ter duas coisas, ó. E me assusto, do jeito que aí está, ou e assusto-me, ó. E assusto. Então, essa colocação pronominal
ela está adequada. Professor, por que você está fazendo referência a ela? Porque tem gente aí, galera, que acha o seguinte, ó, depois de vírgula não pode ter pronome oblíquo. A galera está dizendo isso. Mas vocês não acreditem nisso, tá? Não acreditem nisso. Combinado aí? Só alegria? Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, que o pronome aqui, pessoal, ele está correto. Bora lá. E me assusto sempre com a insuficiência do qual é oferecido. Pessoal, insuficiência daquilo, daquilo que é oferecido e não daquilo do qual é oferecido. Essa passagem aqui, que eu vou colocar em vermelho, tornou a letra A equivocada. Mas essa letra A, pessoal, antes disso, é uma aula de gramática. Tudo está nos devidos conformes, beleza? Portanto, a letra A está errada. A letra B diz, apesar de o comércio virtual começar. Pessoal, primeira observação para vocês aqui, O que é que vai começar? O comércio virtual, Então, vejam que comércio virtual é o sujeito, tá? E aí eu vou dar um bisu para vocês, galera, Quando o sujeito vem antes de um termo que peça preposição, como é esse caso aqui, não é só apesar, é apesar de. Então, nesse caso aqui, pessoal, estaria errado se tivesse assim, apesar do comércio virtual, Essa frase aqui, estaria errada. Por quê? Porque o sujeito, pessoal, não pode vir preposicionado. Então, não estranhe quando vocês pegarem frases como essa, apesar de o comércio virtual começar a devorar isso, e não do comércio. Mas aí, pessoal, olha só, vejam vocês que a informação de que ele está falando, é uma informação posterior. Vou botar até aqui, informação posterior, que ainda vai ser dita. Por quê? Porque ele colocou aqui essa palavra isso, Galera, meninos, só, seguinte, quando vocês tiverem esse pronome, e eles colocarem 2 pontos, em seguida colocarem a informação, a gente não pode colocar isso. Tem que ser isto. O isso só vai fazer referência a termos que já foram ditos. Se o termo ainda vai ser dito, comprar roupas e sapatos pela internet, isso aqui não pode ser antecedido pelo isso. Aqui, como eu já coloquei, questão de coesão tem que ser isto. Por exemplo, eu tenho essa ideia. 2 pontos. Todo mundo vai passar. Então, vejam que eu coloquei a frase errada, Não é essa ideia, é esta ideia. Por quê? Porque eu ainda vou dizer qual é a ideia. Então, se eu for fazer referência a algo posterior aqui no texto, eu não uso isso. Eu tenho que usar estou. Beleza? Por isso que a B está errada. Letra C. Acredito que o caminho das livrarias foi... Esse aqui, pessoal, mais fácil, né? Houve a separação aí pela vírgula entre o sujeito e o seu verbo. Sujeito e verbo, pessoal, não podem ser separados por uma vírgula apenas.
erro básico aqui da letra C. A letra D disse, ó, sempre foi impossível que fosse vendido pedaços de Coliseu. Pessoal, o que é que vai ser vendido? O que é? Pedaços de Coliseu, ó. Então, vejam que pedaços está no plural. Portanto, não é fosse vendido. Deveria ser o quê? Fossem vendidos. Fossem vendidos pedaços. E, além do mais, ó, tem outro erro aqui, ó. Vendem-se a oportunidade. Olha, pessoal, apareceu-se de novo aqui. Olha só a diferença com aquele lá, ó. Mas vejam que a oportunidade, ó, palavra feminina, está sem crase. Ou seja, não está preposicionado. Portanto, a oportunidade é o sujeito do verbo vender. Então, vejam que o sujeito está no singular e o verbo está no plural. Portanto, o item D também está equivocado. Pessoal, no gabarito oficial, eles colocaram a letra E. Porém, a letra E também não está correta. Mostrando para vocês que toda banca falha, não interessa. Por isso que, quando a gente diz, né? Toda vida, pessoal, tentar fazer recurso, lógico, quando há cabimento, né? A gente não pode desistir. Se há cabimento, faz recurso. Olha só essa questão aqui, ó, a letra E. Também muda o quê? O velho processo, ó. Então, ó, de novo, apareceu o termo aqui intercalado, vírgula antes, vírgula depois, tá? Então, muda o quê? O velho processo. Aí, ó, aqui tem no qual, ó. Esse no qual aqui, pessoal, é um pronome relativo. Ó, no qual é um pronome relativo. E aí você vai anotar aí, ó. Anote aí, pessoal. Os pronomes relativos, ó, são atrativos. São atrativos do pronome oblíquo. E nesse caso aqui, pessoal, é o se, ó. Pronome oblíquo se, tá? Portanto, aqui não pode ser tratava-se. Aqui tinha que ser se tratava. Exatamente porque, pessoal, vou botar aqui de vermelho e vou consertar. No qual se tratava. Isso aqui é o correto. Então, houve erro aqui, pessoal, de colocação pronominal. Então, essa questão aqui, ela tem que ser anulada. Beleza? Por que eu deixou, né? Por que você deixou? Pessoal, mesmo sendo uma questão anulada, é uma questão importantíssima para a nossa discussão. Por quê? Porque a gente viu aqui 5 itens cobrando assuntos totalmente diferentes. Então, nesse caso aqui, pessoal, depois, né, que está gravado o vídeo, é interessante vocês revisarem, tá? Por quê? Porque são informações muito importantes para o nosso crescimento enquanto candidato a concurso. E aí eu pergunto, meus amores, Kélvia, Vigo, Débora, Paula, Leninha, Emily, Geninha, Ariane e Edson, todo mundo entendeu, beleza? Bota o ok aqui no chat, menino. Beleza, tudo ok. Só alegria. Beleza, questão massa para vocês aprenderem aí um monte de coisinhas interessantes para concurso público. Vamos agora, pessoal, para a terceira questão. Essa banca adora questão com si, ó. Facilmente a gente encontra
Eu quero que vocês aprendam, saiam aqui hoje com tudo isso na memória. Bora lá. Seja comprado como espécie de subproduto do curso, da palestra ou da exposição que se realizou naquele dia. Olha só, pessoal, por que eu coloquei aqui essa questão? Porque ela envolve, além do se, ela envolve o quezinho que está aqui, ó. Então, bora lá comigo, ó. Se realizou, ó. Aí, ó, vejam que antes do se apareceu o que. Então, bora de novo, ó. Seja comprado como uma espécie. Olha, pessoal, isso aqui é o núcleo, ó. Isso aqui é o núcleo da estrutura. Por que isso aqui é o núcleo da estrutura? Porque ele não está com preposição, ó. Não está com preposição. Então, veja, ó, de subproduto, do curso, ó, da palestra, ó, da exposição, tudo está preposicionado. Então, o núcleo quem é? É espécie. Então, pessoal, ó, esse quezinho aqui, ó, ele vai fazer referência à espécie, ou seja, esse que pode ser trocado por a qual. Se ele pode ser trocado por a qual, ele é um pronome relativo. Ele é um pronome relativo. Ora, pessoal, quando a gente vai ler, o que é que acontece? A gente vai fazer o seguinte, ó, que se realizou naquele dia, ó, uma espécie de subproduto do curso, da palestra ou da exposição, ó, que se realizou naquele dia. Pessoal, esse que aqui, ele vai ser sujeito do verbo. Ó. Vejam que ele não está com preposição, ó. Então, esse se aqui é uma partícula apassivadora. Vejam que eu posso fazer essa transformação, ó. Que se realizou, ó. Eu posso trocar para cá, ó. Que foi realizada. Exatamente para provar para vocês que estamos aqui na voz passiva. Estamos aqui na voz passiva. Por isso que esse se aí é uma partícula apassivadora. Beleza? Então, bora lá, ó. Letra A. Indeterminar o sujeito, ó. Ele está dizendo que o se é índice de determinação do sujeito. Portanto, a A está errada. Letra B. Atuar como partícula integrante do verbo. Pessoal, tem nada a ver com partícula integrante. Neto, o que é uma partícula integrante do verbo? É quando o verbo, pessoal, na hora de conjugar, ele precisa do pronome. Por exemplo, ó, vou botar aqui um verbo aqui, ó. O verbo arrepender-se. Vejam, pessoal, que o verbo não é arrepender. O verbo é arrepender-se. Então, eu conjugo, ó. Eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende, ó. Em toda conjugação verbal, o pronome se faz necessário. Então, quando isso acontecer, o se e os outros pronomes são partículas integrantes do verbo. Ok? Olha, pessoal, ó, tornar a voz verbal passiva. Exatamente esse o gabarito. Por quê? Porque o se é partícula passivadora, como a gente fez. Se realizou, que foi realizado. Então, nós temos aqui, pessoal, vou até completar aqui, ó. Voz verbal passiva, quando tem o se, é voz passiva
sintética, tá, pessoal? Às vezes eles cobram também essa nomenclatura. Voz passiva sintética. Portanto, queridos, gabarito correto da terceira questão, letra C. Kélvia, ó, vamos lá rapidinho, ó. O que é a voz ativa? A voz ativa, Kélvia, é quando o sujeito faz a ação. Por exemplo, o Neto escreveu um livro, o Neto fez a apostila. Então, se o sujeito pratica a ação, a voz é ativa. Agora, se o sujeito sofre a ação, a voz é passiva. Por exemplo, o caderno foi riscado pelo aluno. Ó. O caderno é o sujeito mas não é ele que faz a ação de riscar. Ele sofre a ação. Então, no que diz respeito à voz ativa e à voz passiva, basta analisar o sujeito. Se o sujeito faz a ação, a voz é ativa. Se o sujeito sofre a ação, a voz é passiva. Beleza? Então é isso que nós temos que perceber. Tudo beleza, galerinha? Só alegria, né? Vamos agora à quarta. Pessoal, questão totalmente bisurada ferozmente. Pessoal, se vocês aprenderem hoje aqui, vocês nunca mais erram uma questão desse tipo. Ó, questão inteligentíssima. Dou meus parabéns para a banca. Olha só. Através do uso dos sinais de pontuação, o autor pode marcar na escrita, o segredo está aqui, pessoal. Ó, o autor pode marcar na escrita uma explicação relacionada à ideia principal. Ó. Então, é aí que vocês têm que prestar atenção. Assinale a alternativa em que esse recurso foi utilizado no texto. Pessoal, todo mundo presta atenção aqui em mim agora. Vamos lá comigo. Ó. Quando alguma questão falar que os sinais de pontuação são importantes para marcar na escrita uma explicação, o que é que vocês vão lembrar automaticamente? Ó, lembrar-se das orações subordinadas adjetivas. Olha, pessoal. Nós temos que nos lembrar das orações subordinadas adjetivas. Por quê? Porque são elas, olhem o que eu vou dizer, porque são elas as únicas que mudam de sentido e mudam de classificação com a colocação ou com a retirada das vírgulas. Se eu retirar a vírgula, eu tenho uma oração adjetiva restritiva. Se eu colocar a vírgula, eu tenho uma oração adjetiva o quê? Ó, explicativa. E aí, pessoal, o que é que eu tenho que lembrar automaticamente? As orações subordinadas adjetivas normalmente iniciam por pronome relativo. Anotaram isso aí? As orações subordinadas adjetivas normalmente iniciam por pronome relativo. Então, pessoal, vocês agora que são visurados nessa questão, primeiro que é detectar que o sinal de pontuação só vai mudar de restrição para explicação com
a presença ou a ausência da vírgula. Se eu tirar a vírgula, restritiva. Se eu deixar a vírgula, explicativa. Neto, mas a vírgula onde? Anote aí, pessoal. Vírgula antes do pronome relativo. Vírgula antes do pronome relativo. Então, pessoal, nesse tipo de questão, nós temos que ir atrás simplesmente de quê? De um pronome relativo virgulado. De novo, o que é que a gente vai atrás? O que é? Vai atrás de um pronome relativo virgulado. Então, bora lá. Letra A. E, quando vou a livrarias, sempre me assusto com a insuficiência do que é oferecido. Então, aqui, ó, não apareceu nenhum pronome relativo. Olha, pessoal, como bisurado, fica fácil agora, ó. B. Seja comprado como espécie de subproduto do curso, da palestra ou da exposição, que, ó, aqui apareceu, ó, esse que aqui é pronome relativo. Mas apareceu o pronome relativo o quê, pessoal? Sem vírgula antes, ó. Sem vírgula antes. Portanto, aí eu tenho uma restrição e não uma explicação. Letra D. Tudo bem quanto às livrarias, portanto, ó. Aqui apareceu a vírgula, apareceu, mas o portanto, pessoal, não é pronome relativo, tá? Letra D. Vão surgindo lojas que, ó, de novo, ó, apareceu o que aqui? Pronome relativo. Pronome relativo. Porém, ó, sem o uso da vírgula. Portanto, está descartado, ó. Mas aqui, pessoal, apareceu onde, ó. E vejam que o onde, que é também pronome relativo, ele apareceu com vírgula antes. Portanto, aqui está a resposta. Então, onde você acessa o terminal de computador, pronome relativo onde está virgulado. Aí vocês podem perguntar, Neto, quais são os principais pronomes relativos? Vamos botar aqui, pessoal, ó. O que, o qual, a qual, os quais, as quais, o onde, o cujo e o quem. Então, aí, ó, para vocês anotarem, ó, os principais pronomes relativos. Então, se eles aparecerem na frase e vier com vírgula, você já matou a questão. Pessoal, para quem é bisurado, aqui é uma questão de 1 minuto. 1 minuto a gente resolve essa questão. Só perceber isso. Né? E aí, opa! Dá para você aumentar a tela, diminuir o espaço que aparece as pessoas e aumentar um pouco a tela lá do onde está a prova? Então, deixa eu ver aqui. Como é que eu faço isso, hein? Eu acho que é lá no pronto. canto direito. Deu certo agora? Vamos ver. Deu? Não. Eu vou te mandar uma foto pelo WhatsApp para tu ver. Porque aqui para mim aumentou. Aumentou a fonte, mas tá ótimo, melhorou. Aumentou agora? Melhorou a fonte, melhorou. Pronto, maravilha. Deixa eu botar um pouquinho maior aqui. 180, para ver se dá certo. Melhorou agora? Melhorou mais?
Melhorou, obrigada. Nada, querido. Obrigado por avisar, viu? Show de bola. Maravilha. Queridos, até agora, tudo beleza? Estão anotando, estão inserindo aí o aprendizado? Muito, muito, muito. Estou tentando ser bastante milimétrico aí nas indicações, tanto das questões quanto da explicação, tá? Maravilha, maravilha. Então, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Quinta questão, pessoal. Em vez de simplesmente entregarem ao turista o lugar para onde ele vai, é correto afirmar que o verbo vai, utilizado na frase acima, está redigido de forma. Olha só, pessoal. Questão também que sempre aparece. Questão que sempre aparece para a gente, tá? Olha só. Ele colocou aqui, ó, para onde ele vai. Vamos marcar aqui, ó, para onde ele vai. Pessoal, esse caso aqui é o da chamada regência verbal com pronome relativo. Qual é o segredo, pessoal, de vocês acertarem uma questão como essa? Ó, é o seguinte, ó, olha o que eu vou falar bem devagar. Quando aparecer pronome relativo, tá? Quando aparecer pronome relativo, você vai observar o verbo que vem depois, ó. Você vai observar o verbo que vem depois. Quando vocês observarem o verbo que vem depois, vocês vão verificar se ele pede preposição. Vocês vão verificar se ele pede preposição, ó. Então, bora analisar aqui, ó. O vai é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele se relaciona a lugar, tá? Então, como ele se relaciona ao lugar? Lugar estático, a galera vão lá e tal, ele é um verbo intransitivo. Mas ele é um verbo intransitivo, pessoal, que pede preposição, ó. Então, todo mundo atento a isso. Os verbos intransitivos também pedem preposição. E aí vai dizer, ó, quem vai a algum lugar, ó, pedindo a preposição a, ou quem vai para algum lugar. Ou seja, pessoal, o verbo ir, nesse caso aí, o vai, ele pede dois tipos de preposição. Alguns gramáticos dizem o seguinte, ó, se é o a, ele vai, mas volta logo. Ele não vai para morar, ele não vai para residir. Se eu vou para São Paulo, alguns gramáticos defendem que eu vou para ficar, eu vou para morar. Beleza aí? Então, a priori, ele vai aceitar as duas preposições, ó. E uma delas, obrigatoriamente, tem que aparecer aqui, ó. Então, o lugar para onde ele vai. Beleza aí, pessoal? Só alegria? Portanto, eu tenho que verificar exatamente isso. Então, vamos lá. É correto afirmar que o verbo vai, utilizado na frase acima, está regido de forma correta, pois apresenta o sentido de deslocar-se para algum lugar, sendo, contudo, preferível a utilização da preposição a. Ó. Então, pessoal, logo de cara,
gabarito aí correto. Gabarito, letra A de aprovação. Pessoal, em todo tipo de questão envolvendo regência pronome relativo, é isso. Ele vai aparecer aqui, ó. Você olha o verbo. Se o verbo pede preposição, ela vai aparecer antes do pronome relativo. Esse é o bizu. Meus amores, deu para entender? E é uma questão que sempre cai. É uma questão que sempre cai. Só alegria? Vamos agora para a sexta questão. Aqui, eles deram, digamos assim, uma aliviada, né? Que a prova não pode ser o tempo todo com questão puxada, né? Vamos ver, ó. De acordo com as regras de concordância, é correto afirmar que a locução verbal seja comprado, na linha 6 do texto, está flexionada de forma. Aí, pessoal, aí eu separei, tá? Eu separei essa frase aí da linha 6. Vou colocar aqui no chat, tá? Deixa eu ver aqui. Cadê? Tá aqui ela, ó. Eu separei a parte total aí. Vou colocar aqui no chat para depois vocês olharem com mais calma. Ó, tá aqui ela, ó. Todo mundo aqui no chat comigo agora. Rapidinho, ó. Ninguém precisa ser guru de marketing para perceber que isso obriga a transformar as livrarias em centros culturais, de modo que o livro, a exemplo da pipoca do cinema, seja comprado como uma espécie de subproduto do curso. Então, veja o que ele está dizendo aqui, ó. É correto afirmar que a locução verbal seja comprado, tá aqui, ó. Eu vou botar lá também, vou botar aqui no PDF também, para eu poder colorir aqui, ó, rapidinho. Cadê aqui, ó? Vou botar aqui. Vou botar aqui, peraí. Seja comprado. Eu vou marcar aqui. Pronto, vou botar aqui, ó. Professor, desculpa. Tem como ser disponibilizado depois do gabarito formalizado? Porque estou voltando do trabalho e aí eu estou acompanhando tudo, mas eu não estou conseguindo anotar. Tá, tranquilo, eu boto sim. Vou botar no chat, tá? Tá bom? Tá, obrigado. Nada, querido. Ó, tá aqui, pessoal, a frase, ó. Bora ver. Ele quer o quê? Que o seja, vamos ver aqui de novo. Que o seja comprado está flexionado de forma. Ora, rapaz, ó. Vamos lá, pessoal. Ninguém precisa ser guru de marketing para perceber que isso obriga a transformar as livrarias em centros culturais, de modo que o livro aqui, ó, vai concordar com o livro. O livro seja comprado como uma espécie de subproduto. Olha só, Kel, você que tem, olha só, ó, o livro seja comprado, ó. Eu tenho a ação de comprar, mas essa ação de comprar está falando do livro. Beleza? Mas não é o livro que compra, ó. Ou seja, o livro ele é comprado, o livro seja comprado. Portanto, o livro que é o sujeito, ele não faz a ação verbal, ele não pratica a ação. Por isso, nós temos aí a voz passiva. Exatamente por quê? Porque o sujeito é paciente, ele sofre a ação de ser comprado, ele não compra. Beleza? Então, o livro seja comprado está correta, né? Então, a letra A já papocou, a letra B já papocou. Alice,
Olha só como eles facilitaram até nisso, ó. Incorreta. Aqui foi para a galera não perceber mesmo, ó. Ou então para aquela galera que diz assim, né? Rapaz, tem muita incorreta, então deve ser incorreta, né? Tem cuidado, né, pessoal? Ó, só tem uma correta. Eles estão testando aí o psicológico do candidato, ó. Portanto, gabarito, letra C de casa, ó. Correta, pois concorda com o seu sujeito simples, o livro. O livro. Beleza? Então, pessoal, tem que verificar esse lance da sintaxe. Por quê? Porque cai, que é uma beleza. Olha só uma questão agora, pessoal, diferente, ó. Questão agora diferente. Bora ver comigo, ó. Sobre a frase, compra-se uma música, é claro, tanto no velho CD, quanto na degustação de um vinil. Aí, pessoal, degustação de um vinil. Bora analisar aqui, ó. Eles vão usar aqui, pessoal, figuras de linguagem, tá? Essa sétima aqui é sobre figura de linguagem, ó. Mas no lugar de ele falar figura de linguagem, ele vai como é que se diz? Ele vai dar o sentido da figura. Ó. Vamos lá. Na letra A, utiliza-se o recurso da translação. Olha só, a banca aqui foi covarde, né? Porque dificilmente a gente usa esse nome, tá? Na verdade, pessoal, anota aí, ó. Translação é a mesma coisa que metáfora, tá? Translação é a mesma coisa que metáfora. Então, bora ler de novo. Utiliza-se o recurso da metáfora do sentido próprio de uma palavra para outro. Ó, por analogia ou por semelhança. Exatamente o que é a metáfora, tá? Então, anota aí. Letra B. A substituição do sentido, ó, de um vocábulo pelo outro com o qual está intimamente relacionado, pessoal. O nome disso, anota aí, é a metonímia. Toda vida que a gente tiver, tá? Um uso de uma palavra no lugar do outro, em que há uma relação de sentido, nós temos a metonímia. Então, por isso que eu digo, ó, quero um teto para morar. Aqui eu tenho metonímia, ó. No lugar de usar casa, eu usei uma parte da casa. Ou seja, o teto vai se relacionar com a casa. Portanto, galera, isso é a metonímia. A letra C diz, ó, há o emprego de um vocábulo já existente, ó. Olha só agora. Com significação própria de outro sentido, por falta de vocábulo adequado. Isso aqui, pessoal, é o que chamamos de catacrese. É a chamada metáfora desgastada, tá? Metáfora desgastada. Por exemplo, dente de alho, né? Embarcar no trem, ó. Embarcar é para barco. Mas como ninguém achou uma palavra de sentido mais adequado, aí ficou embarcar mesmo, para avião, para trem, para tudo, né? Portanto, é isso a catacrese. Letra D. Há nas palavras, ó, uma mistura de sensações. Ó, pessoal, mistura de sensações é sinestesia. Mistura de sensações é sinestesia. Ó. Aquele abraço doce que você me deu, ó. Abraço
sentido olfato, né? E doce, paladar, tá? O nome disso é sinestesia. E, ó, utilize poderoso recurso estilístico, pois ressalta as relações de contraste, ó. Contraste, oposição. O nome disso como é, pessoal? Antítese. Essa é a antítese. Portanto, gabarito aqui, pessoal, será a letra A. Nós temos aí uma metáfora, tá? Por quê? Porque fez aí uma relação de analogia entre os dois elementos, tá? Pessoal, a metáfora é a figura de linguagem que mais aparece, tá? Então, fica ligado que toda relação, toda analogia em que a conjunção não apareça é metáfora, tá? Se a conjunção aparecer, a gente fala em comparação. Por exemplo, assim, ó, ela é a Iracema, virgem dos lábios de mel. Ó. Ela é a Iracema. Ó. Eu estou comparando a beleza dela com a beleza da Iracema. Portanto, metáfora. Agora, se eu disser, ela é como a Iracema. Ó. Apareceu como, deixou de ser metáfora. Beleza aí, pessoal? Só é metáfora se não tiver o quê, pessoal? Se não tiver o conectivo. Apareceu o conectivo, é o quê? Diria, pessoal? Comparação. Meus amores, deu para entender? Só alegria? Beleza, pessoal. Obrigado pelo feedback. O feedback de vocês é muito importante para mim, tá? Professor? Pois não? A letra D é o que é a sintaxe? Eu não entendi bem. Sinestesia? Sinestesia. É quando a mistura de sensações. Você diz assim, ó, o seu olhar está amargo. Ó, para dizer que está triste, você diz que está amargo. Por exemplo, ó, olhar e amargo. Ó. Então, toda vez que houver essa mistura, é a sinestesia. Certo. Combinado? E a última, qual foi que eu não entendi também? É a antítese, é oposição de ideias, ideias contrárias. Por exemplo, aquela música lá do Cazuza. Solidão a 2 de dia, ó, faz calor, depois faz frio. Então, esse calor e frio é uma antítese. Obrigado, professor. Nada, querida. Prazer demais, tá? Vamos seguir. Tá certo. Vamos seguir. Vamos A oitava questão, vamos para cima. Oitava questão diz o seguinte, ó. Utilize a frase abaixo para responder as próximas duas questões da prova. Então, bora lá. Em meio ao tumulto... Aí, pessoal, de novo, ó. Uma frase que não começa com o verbo ou com o sujeito, ó. O termo vai ser virgulado, ó. Então, desconfiem sempre de termos que começam assim, porque a vírgula vai aparecer, ó. Aí, sujeito, todos... Ó, vou botar aqui de um por um, ó. Todos, sujeito, eram, verbo de ligação. Por quê? Por que verbo de ligação? Porque ele está ligando, ó, o todos ao favoráveis, ó. Favoráveis, que é o predicativo do sujeito, ó. Predicativo do sujeito. Aí, pessoal, é o seguinte, ó. Aquele que é favorável a alguma coisa, ó. A aprovação, favoráveis a quê? A aprovação. Então, a aprovação, ó,
É um complemento nominal. Por que, pessoal, complemento nominal? Porque ele está completando o sentido do adjetivo favoráveis, ó. Mas essa aprovação, pessoal, tem que ser aprovação de alguma coisa, ó. Aprovação das mudanças, ou seja, as mudanças foram aprovadas, ó. Termo paciente ligado a um substantivo abstrato. Pessoal, toda vida que eu tiver um termo preposicionado, paciente, ligado a um substantivo abstrato, ele também é um complemento nominal. Então, vejam que das mudanças é complemento nominal de aprovação. Aí vejam, pessoal, ó, mudanças, ó, para o futuro, ó. Eu posso desenvolver assim, ó, colocar um pronome relativo, ó, que foram propostas para o futuro, ó. Questãozinha de análise sintática. Então, é essa análise que vocês teriam que fazer na hora da prova. Por isso que é importante, né, fazer um estudo muito forte sobre análise sintática. Estou fazendo aqui para ver se esclarece a visão de vocês. Ó. Vamos de novo. Em meio ao tumulto, ó, temos aqui um adjunto adverbial, né? Ó. Temos aqui um adjunto adverbial. Em seguida, eu tenho sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito pede um complemento, está aqui ele, a aprovação. A aprovação também pede um complemento. Cadê? Das mudanças. Aí aqui eu tenho uma oração, ó, que foram propostas para o futuro. Questãozinha boa para fazer vocês acertarem e a maioria vai errar, tá? O termo destacado na frase poderia ser substituído por uma oração, mantendo-se a correção gramatical e o sentido original por. Pessoal, o termo destacado é esse aqui, ó. Isso aqui tudinho. A aprovação das mudanças propostas para o futuro, ó. Pessoal, olha só. Quem é favorável a algo, ó. Então, a preposição é obrigatória. A preposição é obrigatória. E vejam que depois, ó, apareceu a palavra feminino, ó, a aprovação, ó. Portanto, o artigo A também é obrigatório nesse contexto. Portanto, aqui, pessoal, eu tenho a crase motivada pelo quê? Pela preposição da palavra favoráveis ao artigo A da palavra aprovação. É tanto, ó, se eu colocasse uma palavra masculina aqui, ficaria como, ó, em meio ao tumulto, todos eram favoráveis, ó, ao retrocesso. Exemplo, ó, todos eram favoráveis ao retrocesso, ó. Quando eu troco a palavra feminina pela masculina, a crase é obrigatória. E aí, o que ele quer que a gente faça? Ó, mantém-se a correção. Pessoal, se eu vou trocar a aprovação das mudanças, por um outro termo, o outro termo tem que vir com um A antes dele, ó. Então, aqui, ó,
não veio, vou botar até assim, ó, não veio com a preposição ó, não veio com a preposição obrigatória antes do que, tá? Antes do que. Portanto, já está eliminado, ó. Aqui, ó, apareceu, foi o para. Apareceu, foi o para. Portanto, também deve ser eliminada a letra C, ó. Como é que a palavra pede o A e ele troca pelo para? Não pode, pessoal. A letra E, ó, também tem que ser eliminada. Por quê? Pelo mesmo motivo da A. Não apareceu com preposição. Então, vejam, ó, que as duas que continuariam na briga é exatamente a letra B, ó, porque apareceu o A, é exatamente a letra D, porque também apareceu o A. Qual é a diferença? Que aqui apareceu com crase, aqui não apareceu com crase. E esse é o bizu, pessoal. Ó, quando você trocar uma oração em que o que aparecer aqui, ó, esse que só vai poder ser craseado se eu conseguir trocar o A por aquilo, aquela, ó, aquela que não é o caso aqui. Portanto, a letra B também está fora. Por quê, pessoal? Porque o que aqui não aceita artigo. Se o que não aceita artigo, é só a preposição. Então, a crase é proibida nessa situação aí de colocar o que. Beleza, queridos? É uma questão, pessoal, bisurada também, ó. Aqui tem o A mais o A, elimino logo essas, por quê? Porque retirou o A, já elimino logo. Essa aqui eu deixo, mais uma está com crase, outra está sem crase. Aqui, só no olhar, a gente faz em 1 minuto essa questão. Por quê? Tem preposição, a preposição tem que continuar. Elimina A, C e D. O que, nesse caso, nunca aceita a crase. Então, já elimina logo a B, ó. Portanto, gabarito realmente, letra D de dado, D de dedicação. Vocês, meus guerreiros e minhas guerreiras. Meus amores, beleza a oitava? Deu para entender? Só alegria? No capricho? Show de bola. Então, bora para frente. Pessoal, essa nona é bem mais técnica do que a oitava. Olha só. Sobre a análise sintática do período, assinale a alternativa correta. Olha só. Na letra A. Na oração principal, não há sujeito. Ora, cadê a oração principal? Está aqui, ó. Todos eram, ó. Está aqui o sujeito todos, ó. Portanto, letra A já papocou. Não há... Oh, que não é verde, é vermelho. Não há sujeito, ó. Ah, sim. Vou botar até aqui. Sujeito. Sujeito é a palavra todos. Letra A, tranquila de analisar. Letra B, existem duas orações no período. Uma oração principal e uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo. Vamos ver lá. Olha, pessoal. Em meio ao tumulto, né? Todos eram favoráveis à aprovação das mudanças propostas. Então, vejam que, se eu for colocar aqui o pronome relativo, como eu coloquei, ó, que foram propostas para o futuro, ó. Vejam que ele está dizendo
que é reduzida de infinitivo. Portanto, não é reduzida de infinitivo, né? Não tem nenhum infinitivo aí, né? Beleza? C. Existe uma oração que exerce a função de objeto indireto, ou objeto direto. Não há nenhuma oração aqui que exerça a função de objeto direto. Até porque, né, pessoal? Nós não temos aqui, deixa eu confirmar, nós não temos objeto, verbo transitivo direto. Como é que eu vou ter objeto direto? Letra D. Há a presença de um complemento nominal, o qual não necessariamente vem regido por uma preposição. Pessoal, ó, o complemento nominal, anota aí. O complemento nominal sempre é preposicionado. Letra E. O período iniciado com adjunto adverbial deslocado. Por isso ele tem que ter a vírgula, ó, em meio ao tumulto, ó. Mas ele diz, pessoal, que traz ideia de tempo, ó. Vejam que a banca Dédalus vacila, ó. Também essa questão aqui, eu fiz questão de colocar por conta da discussão. Também não tem gabarito. Eles colocaram como gabarito ridículo a letra B, mas eles erraram por quê? Porque aqui, ó, não é reduzida de infinitivo, é reduzida de particípio, tá? Não é de infinitivo, tá? Até porque o infinitivo aqui não apareceu. Então, mas ó, sempre assim, ó, sempre que tiver uma questão, mesmo que ela não tenha gabarito, mas ela for uma questão boa para a gente analisar, eu vou trazer aqui para vocês, né? Já que estamos em processo de aprendizagem. Então, a banca teria que anular também essa questão aqui. Mas eu pergunto, vocês entenderam o motivo no capricho? Porque é muito importante analisar os itens, tá? Exatamente para a gente ver na hora de uma prova, quando o item estiver errado, a gente ter a certeza de que ele está errado. É por isso que quando a questão está anulada e ela for boa para a gente comentar, eu vou trazer aqui também. Só alegria? No capricho? Do capricho. Beleza? E, pessoal, na letra, ou na 10ª questão, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos a seguinte frase. Era assim que grande parte dos iranianos o via como grande protetor do Irã perante os grupos extremistas islâmicos. Os verbos era e via concordam, respectivamente, com. Pessoal, bora lá. É uma questão de concordância, mas, ao mesmo tempo, é uma questão de classificação de sujeitos. Então, bora lá comigo, ó. Pessoal, era assim, ó. Vejam vocês, esse é o bizu, ó. Esse termo todinho aqui, ó. Ó, pessoal, pode ser trocado pela palavra isso, ó. Isso era assim, ó. Então, essa oração aí, ó, que pode ser trocada por isso, ela vai ser o quê? Subordinada substantiva.
Mas vejam que ela vai exercer a função do sujeito, ó. Isso era assim. Portanto, subjetiva. Ou seja, vai ser o sujeito do verbo era aqui. Aí vocês vão anotar aí o bizu feroz, ó. Anota aí. Quando o sujeito é oracional, o verbo sempre fica no singular. Quando o sujeito é oracional, o verbo sempre fica no singular. Por isso que o era aqui, ó, está no singular. Só alegria? Aí ele vai, ó. Grande parte dos iranianos o via, ó. Deixa eu dar um bisu feroz aqui, pessoal, ó. Grande parte dos iranianos, ó. Pessoal, essa expressão grande parte é o chamado, anota aí, ó, sujeito chamado de partitivo. Por que, pessoal, que é um sujeito chamado de partitivo? Deixa eu ajeitar aqui. Chamado de sujeito partitivo. Por quê, ó? Porque grande parte de, ó, embora possa ser muitas pessoas, ele nunca vai indicar o todo. Ele sempre vai indicar a parte. Por isso que é chamado de partitivo. Aí, pessoal, seguinte, ó. Regra do sujeito. Regra do sujeito partitivo, ó. O verbo pode concordar com a palavra parte, que é o núcleo, né? Ou também, ó, é facultativo, ó. Pode concordar com iranianos. Então, nós temos aí, pessoal, um caso facultativo de concordância verbal, tá? Caso facultativo de concordância verbal. Ou seja, pessoal, ou eu poderia dizer, vou voltar aqui, deixa eu pegar aqui, ó, ou eu poderia dizer grande parte dos, só para vocês perceberem, ó, o via, como está aí, ó, ou viam, ó, concordando com iranianos. Então, para vocês perceberem que é uma regra facultativa. Agora, como ele está no singular, logicamente que ele não está concordando com iranianos. Ele está concordando com quem? Com grande parte. O grande é o adjetivo, ó, e parte é o núcleo. Então, a priori, está o verbo via concordando com parte. Então, bora ver. Sujeito inexistente, nada a ver. Sujeito existe. Sujeito oracional e núcleo do sujeito, ó. Exatamente aqui o gabarito. Primeiro, concorda com o sujeito oracional, por isso que ele ficou no singular. O segundo, concorda com o núcleo do sujeito, que é parte. Beleza, pessoal? Só alegria. Então, ó, hoje deu pra gente, como é que eu posso dizer? Reconhecer mais uma vez a banca, com as suas artimanhas,
o jeito que ela gosta de cobrar, né? O jeito que ela gosta de cobrar as questões. Então, é muito importante, pessoal, a gente resolver questões, seja ao vivo, seja nos nossos simulados, que a gente sempre vai fazer, exatamente para a gente tentar, nesse tempo, né, antes da prova, assimilar o maior número de conteúdo e o maior número de questões possível. Estou muito satisfeito, galera, com o andamento do curso, né? A opinião de vocês também me é muito importante, né? Fazia tempo que eu não botava assim algo, só eu, para trabalhar, que eu sentia a necessidade, porque muitos alunos que, por exemplo, pegavam o meu curso de exercício, depois ficavam tirando um monte de dúvida. Poxa, esse curso de exercício ele é bom, mas para muitos alunos não é o ideal. E é essa minha visão, essa visão que eu tive ao propor o nosso curso. Beleza, galerinha? Beleza, pessoal? Só alegria. Ô, Lore, muito obrigado. Essa visão de vocês aí realmente é muito importante, porque cada vez mais eu quero melhorar, eu fico só pensando na próxima atividade, e eu quero realmente que... foi mal, Raquel. E eu quero realmente que a gente, quando terminar, se sinta muito bem preparado. Então, Raquel, eu fico muito agradecido com o seu comentário. Meus amores, teria mais uma coisa a dizer? Guilherme? Quando é o próximo encontro? Ao vivo será todas as terças. Essa aula ao vivo, né? Mas aí a gente está no grupo, aí eu vou me comunicando com vocês o tempo todo. Beleza. Muito obrigado, Geninha. Muito obrigado, Kélvia. Pessoal, tem alguma coisa a acrescentar? Só alegria? No capricho. No capricho? Beleza. Valeu, queridos. Então, muito obrigado. Por favor, indiquem para os amigos, né? Para ver se a gente bota pelo menos 30 pessoas. Mesmo assim, eu queria que vocês analisassem novamente as questões sozinhos, tá? Primeiro, sozinhos, com as anotações de vocês. Se não deu para anotar, tenta fazer sozinho mesmo assim. Eu vou botar o gabarito lá no grupo, né? Acho que foi não sei se foi o Ivo que me pediu, foi o Edson que me pediu o gabarito. Eu vou botar no grupo, tá? Foi o Ivo, né? Para a gente verificar, eu vou botar lá no grupo bem direitinho, para ficar bem organizadozinho. Beleza, meus amores? Então, Leninha, Geninha, Igor, Ana, Ofélia, Kélvia, Edson, Ariane, Emily, Paula, Raquel, muito obrigado pela presença de vocês e vamos ter certeza que vamos sair desse curso, mas muito, muito melhores do que entramos. Beleza? Então, valeu, pessoal. Beleza, vai dar certo. Vai dar certo. Melhorar cada vez mais e sempre. Vou parar agora a gravação.